Olá, pessoal. Vamos iniciar mais uma exposição, um webinar pela Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. Eu tenho a satisfação de receber aqui o Procurador da República e professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o Antônio do Passo Cabral, que é uma satisfação tê-lo aqui na Escola Superior do Ministério Público, no momento, nesse canal online, mas futuramente, espero, passando esse período de pandemia, tê-lo aqui também presencialmente, brindando todo o nosso público local. E é um prazer também contar aqui na nossa mediação, juntamente aqui conosco, um professor aqui da nossa pós-graduação de processo civil, professor, promotor de justiça, Hermes Zanetti, professor da Universidade Federal do Espírito Santo e também coordenador da Escola Nacional do Ministério Público, faz parte da equipe da ENAMP. Então, é um prazer ter esses dois valorosos colegas, referências no processo civil nacional e expoentes do Ministério Público na matéria. Então, é um prazer muito grande, eu tenho a plena convicção que a exposição de hoje irá trazer muito conhecimento para o nosso público. Sem mais delongas, eu passo a palavra para o Hermes Zanetti, meu amigo Hermes Zanetti, que tanto tenho o prazer de dizer isso, para que ele possa conduzir o nosso debate. Zanetti, a palavra está contigo. Muito obrigado, meu querido amigo Marcelo André, nosso presidente, nosso diretor-geral da Escola Nacional do Ministério Público. Fico muito feliz de ter sido convidado para esse evento. É um evento muito importante. Ouvir o professor Antônio do Passo Cabral é sempre uma oportunidade de aprendizado. O professor Antônio do Passo Cabral é um pesquisador de excelência, de ponta, tem livros e teses publicadas que desbravaram grandes setores do estudo do direito processual, influenciou com esses trabalhos o novo Código de Processo Civil. Então, é um pesquisador da mais alta relevância, um membro do Ministério Público, atuante, que tem apresentado muitos resultados na sua atuação e na sua vida prática. Portanto, alguém que tem grande sabedoria do ponto de vista técnico, jurídico, mas também uma especialização muito grande na área de atuação que nos interessa aqui hoje falar. E tem pensado o direito processual, Marcelo, justamente nessas fronteiras de desenvolvimento que eu acho que são muito necessárias para o momento de maturidade que nós, no Ministério Público, estamos passando agora. Tá? Nós precisamos avançar sobre os temas mais delicados e pensar, como nós dizíamos há pouco tempo, conversando aqui numa introdução que fizemos, os fatos, o conflito, para propiciar soluções adequadas através do procedimento, soluções que sejam, como a gente fala, de Ministério Público resolutivo. E é justamente para falar, então, sobre as técnicas de gestão de processos coletivos, na esfera, já deixando bem bem claro, na esfera judicial e extrajudicial, que eu passo, então, a palavra ao meu querido colega, amigo, membro da Procnet, que é uma rede internacional de pesquisa em justiça civil e processo contemporâneo que nós compartilhamos, professor doutor Antônio do Passo Cabral. Bom, eu queria dar bom dia, primeiramente, a todas e todos, agradecer o convite da Escola Superior do Ministério Público de Goiás, na pessoa do colega Marcelo André Azevedo. Eu queria também dizer da minha felicidade de estar aqui com os colegas. Eu gosto muito dessa troca de experiências com os colegas do Ministério Público, eu sempre faço questão de participar, a Zanetti sabe disso, né? Eu acho, Marcelo acho que vai concordar também, nós que temos essa função também de servir como um apoio para as escolas de capacitação e tal, sempre gostamos muito dessa troca de experiência e para mim é sempre um grande aprendizado também ouvir os colegas e testar às vezes algumas ideias e algumas questões que a gente vem estudando na prática, né? Porque a gente quer resolver os problemas. Então, todas as reflexões que eu vou trazer aqui hoje, eu acho que elas são apenas uma tentativa de jogar luzes sobre alguns instrumentos que estão previstos na legislação e que a gente possa estar utilizando na nossa atividade prática. E por isso eu agradeço muito essa oportunidade também aqui de troca com os colegas, né?
E a satisfação ainda é maior de ver aqui, debatendo conosco, o professor Hermes Zanetti Júnior, né, promotor de Justiça do Espírito Santo, um querido amigo que eu conheci muitos anos atrás, que a academia me deu, né? Já passamos por muitas jornadas e continuamos aí compartilhando uma parte das nossas vidas e uma parte da nossa atuação, né? Então é um grande prazer. Vou procurar aqui estabelecer um diálogo também com o Zanetti, com o Marcelo e com todos a respeito de algumas questões. Então eu tinha preparado uma apresentação de PowerPoint, depois eu posso disponibilizar o arquivo para os colegas, né? E eu vou me permitir, às vezes, para fazer esse debate um pouco mais dinâmico, até para dar mais tempo para a Zanetti falar também, eu vou passar algumas páginas dos slides um pouco mais rapidamente, né? Sem prejuízo de que, se os colegas quiserem, depois na fase de debates eu posso me deter em algum ponto específico, né? Então, eu vou compartilhar aqui, vejam se estão conseguindo visualizar a minha apresentação. A minha ideia, então, só não estou conseguindo passar aqui, vamos ver. Foi. A minha ideia, então, é tentar entender como os mecanismos de gestão processual caminharam e qual foi o caminho que a gente seguiu evolutivo, especialmente na atividade do Ministério Público, e o que levou à emergência da tutela coletiva, o que levou à mudança dos mecanismos de solução de problemas de grupos, para ver onde é que a gente está no nosso momento atual. E depois vou dar uma olhada nas técnicas que o sistema atual, seja o CPC ou de outras leis, permitem para que a gente possa pensar formas de resolução dos problemas que são que o Ministério Público é chamado a enfrentar no mundo contemporâneo, né? Então, o processo individual, que foi onde tudo começou, era um processo que tinha características muito diferentes da que ele tem hoje, né? Era um processo destinado a resolver problemas de uma sociedade, numa passagem da sociedade pré-industrial para a sociedade industrial, problemas de baixa complexidade e baixa quantidade, né? Eram problemas às vezes grandes, às vezes não, mas sobretudo problemas não muito complexos, envolvendo um formato bipolar. Era aquele formato do processo de Caio contra Tício, que a gente conhece, que vem desde o direito romano. E ele tentava responder esses tipos de problemas com técnicas processuais que até hoje estão aí presentes, né? Sobretudo a tutela ressarcitória, a ideia de uma compensação, que na teoria da sentença se revelava na sentença condenatória. Era um processo também com formalidades muito rígidas, eram formalidades inflexíveis, e isso se revelava, por exemplo, né, em muitos aspectos, mas, por exemplo, dois que eu salientei aqui na minha apresentação, no campo das preclusões, era um processo muito rigoroso, com preclusões que não podiam ser superadas, e nas técnicas referentes à competência, né? Quer dizer, o juiz, uma vez chamado a atuar num caso, havia perpetuação da competência, não poderia haver alteração posterior, e isso gerava uma inflexibilidade da atividade jurisdicional. O pedido era interpretado restritivamente, havia correlação estrita entre sentença e pedido. Então, esse é um formato, algumas características desse formato tradicional daquela sociedade do século XIX. Bom, e aí os litígios mudaram, né? A partir da industrialização, sobretudo da globalização, do último quartel do século XX, a gente começou a ver litígios massificados, muitas vezes de alta complexidade, envolvendo diversos centros de interesse, né, que é uma característica muito grande dos problemas que nós, do Ministério Público, enfrentamos, né, que é a multipolaridade, e uma enorme quantidade de processos, né? Sobretudo no Brasil, no período pós-88, de redemocratização, em que o judiciário começou a ter um papel e o executivo não mais conseguia impor a sua vontade goela abaixo, né? Então, aquele vai procurar os seus direitos foi substituído por uma litigiosidade muito grande, as pessoas indo ao judiciário, o judiciário respondendo a essa litigiosidade, que gerou um aumento exponencial do número de litígios, né? Isso se deu também porque as formas de organização econômica começaram a favorecer a atuação de grandes conglomerados, né? Seja na área comercial, seja ele o próprio Estado, né? Que são sujeitos que têm simultaneamente, em paralelo, relações jurídicas muito similares com milhares, às vezes milhões de pessoas. E às vezes uma conduta
desses litigantes habituais, os chamados repeat players, né, uma conduta poderia repercutir de maneira similar na esfera de direitos de uma massa de pessoas, né? Então, eram conflitos que são os conflitos, às vezes, que a gente vê na justiça brasileira hoje, na justiça mundial hoje, né? Geraram uma reflexão de que o processo cunhado naquele formato bipolar, rígido, inflexível lá do século XIX, não podia bem responder a esses problemas contemporâneos e havia uma necessidade de coletivização da técnica processual. Essa coletivização, no processo tradicional, era resolvido pelo que eu chamo de vertentes aglutinativas, que era o processo cumulativo, em sentido subjetivo, intervenção de terceiros, litisconsórcio, e em sentido objetivo, conexão, continência, os mecanismos de concurso de ações. Então, eram formas muito antigas, mas também até solidificadas, né, na compreensão do profissional, mas que tinham conceitos muito limitados e que sempre pressupunham aquele processo bipolar tradicional. E aí se pensou numa primeira forma de resolução de problemas de grupos nas ações coletivas, que é do tipo, eu chamo de tipo representativo, né? São as ações propostas por um legitimado extraordinário, como é o Ministério Público, que é um sujeito que postula direitos de outros em nome próprio, com técnicas de extensão dos efeitos da coisa julgada, das vinculações decorrentes desse processo a toda a classe. E aí os sistemas variam muito, né? Existem sistemas que automaticamente impõem os efeitos aos membros da classe, outros que não, que exigem uma manifestação de cada um desses membros. Então, há uma variação, mas esse é o formato geral que se pensou para a coletivização da técnica processual, e no Brasil isso vinha desde o início do século XX, com os litígios, com os dissídios coletivos na Justiça do Trabalho, e depois começou a se intensificar a partir da Lei da Ação Popular e depois com a Lei da Ação Civil Pública de 1985, que até hoje é o nosso instrumento maior, né, de expressão dessa técnica. Só que as ações coletivas, nesse formato, elas traziam vários problemas, e elas trazem vários problemas, né? Eu não vou poder ampliá-los todos aqui, mas a ideia é que muitas das garantias processuais que foram imaginadas para aquele processo tradicional, elas sofrem algum tipo de corrosão no processo coletivo, ou pelo menos podem ser questionadas no processo coletivo, e é importante que nós, do Ministério Público, coloquemos o dedo nessa ferida. Será que nas ações coletivas o contraditório e o acesso à justiça são garantidos para todos os titulares dos direitos, ou para toda a classe, que é, ao fim e ao cabo, aqueles que vão sofrer os efeitos no plano do direito material dessas ações? Será que o princípio da isonomia, tanto no campo material quanto no campo do processo, é atingido a contento, é consagrado e é implementado a contento por meio desses mecanismos? Vejam que a coisa julgada nem sempre atinge as partes da mesma maneira. O réu, numa ação coletiva, ele está numa posição de intensa fragilidade, porque nós podemos ajuizar uma ação contra ele, se a ação é julgada improcedente por falta de provas, qualquer outro legitimado pode ajuizar essa mesma ação. Então vejam um problema para o réu, né? Existe também um outro problema que, para mim, é especialmente tocante, que é a falta de participação dos titulares, às vezes, do direito, né? Às vezes nós ajuizamos ações do Ministério Público de direito individual homogêneo sem qualquer tipo de participação dos indivíduos, né? Como é que fica o princípio dispositivo, as liberdades no campo de formular sua estratégia processual? Às vezes são indivíduos que já estão com as suas ações na justiça, e essas ações podem ser impactadas pelo ajuizamento de ação coletiva sobre direito individual homogêneo, né? Muitos colegas sustentam, como o nosso amigo comum, o Sérgio Arenhardt, sustentam um impacto muito grande, um efeito, inclusive, mandatório de ações coletivas em direito individual homogêneo sobre as ações individuais na mesma matéria, com suspensão de ações individuais e tudo mais. Então, isso gera um problema, porque, às vezes, a pessoa pode não querer se submeter à ação coletiva por uma ação de um terceiro, né? Ela pode querer formular sua petição do seu jeitinho, com seus argumentos, ela pode querer produzir as provas que ela acha adequadas e não outras, né? Então tem essa, digamos assim, essa tensão entre a atuação de alguém que não é o titular do direito, como o Ministério Público, a Defensoria Pública, outros legitimados, e os próprios titulares do direito. E vejam que não só a gente tende a achar
que esses titulares do direito não precisam participar, como a tutela coletiva brasileira, do jeito que está desenhado na lei, ela meio que pressupõe a ausência de participação, né? Porque se tiver participação demais também, não dá certo, né? Então é meio que o processo se estrutura pensando na ausência de participação daqueles que são os destinatários da tutela. Então é algo que a gente tem que realmente refletir, que é um problema da tutela coletiva. Não é só um problema brasileiro, né? Vai lá, não é um problema tupiniquim, não é uma jabuticaba, mas é um problema que nós, no direito brasileiro, temos refletido pouco e que me parece também uma crítica que se pode fazer a essa forma de coletivização. E os custos, né? Eu já falei aqui do problema do réu, né? E os custos do processo brasileiro, processo coletivo brasileiro, em que as ações coletivas são gratuitas, salvo má fé, é muito ruim para o réu, é anti-isonômico, porque o réu só tem a perder, né? Quer dizer, o processo barato, que não constrange o autor pelos custos, é um processo que incentiva o ajuizamento de ações coletivas. Isso é ruim? Não. Num país pobre como o Brasil, não acho que seja ruim. Acho que é um modelo adequado à nossa realidade. Mas é um modelo que desconsidera também o limite do ajuizamento da ação frívola, né? O limite do ajuizamento das ações que estão ali no limite da prova, que talvez se houvesse custos e se o autor coletivo se sentisse pressionado pelos custos, talvez certas ações não fossem ajuizadas, né? Que são justamente essas ações com baixa prognose de êxito. E sem contar que a coletivização por meio das ações coletivas sofreu, historicamente, um combate muito grande de setores com lobby poderoso que acabaram levando a limitações legais do objeto das ações coletivas, né? São coletivas em matéria tributária, previdenciária, em vantagem de servidor público, que começaram a ser vedados por medida provisória, aquela medida provisória dos absurdos, que virou a lei dos absurdos, que é a lei 9494, que me parece que ela consegue, num país como o Brasil, ser uma lei que é inconstitucional do primeiro ao último dispositivo, né? É um absurdo atrás do outro, que veio limitar a ação coletiva em matéria tributária. Eu mesmo e muitos colegas aí pelo Brasil, uma vez eu peguei um caso no Ministério Público que era a inserção de cobrança de taxa de iluminação pública em contas de luz pelas concessionárias de serviço público, né? Porque a taxa de iluminação pública é muito barata, então os municípios não conseguem cobrá-la, porque as pessoas simplesmente não pagam e eles não têm estrutura para executar um valor tão baixo. Aí começaram a fazer convênios com as empresas concessionárias de energia para que eles incluíssem, ilegalmente, uma cobrança adicional para os consumidores na sua fatura de energia. Aí o consumidor se viu obrigado a pagar, porque se ele não pagasse, cortavam a luz. Aí eu recebi uma representação e eu esbarrei no problema que o Supremo Tribunal Federal tinha dito que contribuinte não é consumidor, por isso não se aplicariam as regras de tutela coletiva do CDC. Mas esquecendo que a lei da ação civil pública não limita a possibilidade de tutela coletiva. Inclusive, tem um rol enunciativo sobre os direitos que podem ser objeto de tutela coletiva. E, evidentemente, que os direitos individuais homogêneos dos contribuintes, me parece que sempre foram direitos que deveriam poder ser tutelados pela via da tutela coletiva. E não eram por lobby, sobretudo, da OAB, né, que a OAB sempre fez um lobby contra a ação coletiva em matéria tributária, porque eles queriam o varejo da advocacia tentando entrar na justiça, conseguindo milhares de liminares ao mesmo tempo para não pagar o mesmo tributo. Algo que nós, no Ministério Público, poderíamos tentar conseguir, né? Então, a gente tinha que fazer um exercício para escapar da tutela do direito tributário e fazer residir a tutela no direito do consumidor, que é o que eu fiz nessas questões envolvendo a inserção de taxa de iluminação pública em conta de luz. Eu tentei argumentar sempre com base do direito consumidor, cobrança indevida não autorizada, e pedia desdobramento do código de barra. Enfim, você tinha que fazer uma ginástica para fazer caber a tutela coletiva nesse cenário em que a lei e a jurisprudência começaram a restringir o objeto da tutela coletiva. Bom, e aí, como a tutela coletiva não resolvia muitos problemas, seja porque ela era limitada pela lei ou pela jurisprudência no que se refere ao objeto, seja porque a gente via aqueles problemas todos na tutela coletiva, a gente seguia um outro caminho de coletivização das soluções, né? O judiciário começou a seguir, a partir do final da década dos anos 2000, a inserir no sistema uma série de mecanismos para a solução de casos repetitivos. E hoje o CPC ampliou muito isso, né, com a ideia de que a gente tem um microsistema, que não é uma criação doutrinária, tem base normativa no direito positivo, que é o artigo 928, parágrafo único,
A gente tem lá a regulação dos recursos excepcionais, ou especial extraordinário, repetitivos, que são os artigos 1036 e seguintes, e a criação do incidente novo, né, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas nos tribunais de apelação, o chamado IRDR, artigos 976 e seguintes. A lógica desses procedimentos é a seguinte: suscita-se um incidente no tribunal de instância superior, suspendem-se os processos nas instâncias inferiores, selecionam-se alguns casos, que são os casos piloto, que vão servir como paradigma para se compreender a controvérsia sobre uma determinada questão comum. O tribunal que vai julgar o incidente aprecia apenas a questão comum a todos esses processos, né? E, às vezes, vai julgar os casos pilotos que foram selecionados e afetados para julgamento. Depois, a conclusão sobre a questão comum forma um precedente, e esse precedente, a ratio desse precedente se aplica em bloco, né, para todos os processos pendentes nas instâncias inferiores. Então, é uma outra forma de solução de litígio que tem vantagens em relação às ações coletivas. Primeiro, porque ela coletiviza com uma divisão de trabalho, né? Não é que nem aqueles mecanismos que se pensava de estruturação do judiciário de cima para baixo, como súmulas vinculantes, e tampouco é uma usurpação de função das instâncias inferiores. O que existe, ao fim e ao cabo, é uma decisão que vai ser objetiva e subjetivamente complexa, né? Ela é criada, uma parte dela por um tribunal e outra parte pelo juiz de primeiro grau, porque o juiz de primeiro grau continua apreciando todas as questões de cada processo que não são comuns, né? Que são específicas daquele processo. E, ao mesmo tempo, esses repetitivos favorecem uma solução conjunta, que para o sistema é bom em termos de segurança jurídica, isonomia, coerência. Quer dizer, ninguém aguenta mais que um indivíduo que é vizinho do outro, que ambos têm problemas similares, e que o indivíduo A receba a resposta X e o indivíduo B receba a resposta Y, que não só é diferente de X, como é oposta a X, né? E isso se dá no judiciário brasileiro apenas porque o processo de um foi distribuído para a primeira vara e o processo de outro foi distribuído para a segunda. Então, ninguém aguenta mais. O Zanetti escreveu sobre precedente, né? Eu acho que existe um conjunto de institutos no direito contemporâneo e no sistema processual brasileiro contemporâneo que falam a favor disso: segurança jurídica, isonomia, coerência, que não dá mais para a gente pensar que o juiz é independentão, né, e por isso ele pode simplesmente desconsiderar a coerência do sistema. Quando a gente tem um sistema com múltiplos centros decisórios atuando em paralelo, a gente tem que pensar que a coerência faz com que eles devam atuar em rede, né? E a consistência dos julgamentos uns com os outros e com as instâncias superiores é que faz com que essa rede seja sólida, né? Então, se a gente tem centros decisórios que não dialogam entre si e cujas decisões contrariam umas às outras, a rede começa a ruir, né? E o sistema começa a ficar incoerente. É por isso que hoje em dia a gente não pode mais pensar que a independência judicial justifique qualquer tipo de decisão desconsiderando o precedente, desconsiderando os casos repetitivos, e esses instrumentos todos vieram para atribuir esse viés, né, ao nosso sistema. E os repetitivos têm vantagens, no meu modo de ver, em relação às ações coletivas, porque coisa julgada, custos, todos aqueles problemas que a gente via nas ações coletivas, eles são resolvidos individualmente, né? Não há nenhum tipo de ficção ou presunção, extensão de coisa julgada nos repetitivos. Não, a vinculação é individual, caso a caso. O que existe é a incorporação das decisões superiores sobre a questão comum. Uma observação que eu quero dizer é que muita gente que fala hoje de repetitivos, né, Zanetti estava dizendo que hoje ainda vai dar uma palestra sobre repetitivos, muita gente começa a fala da seguinte maneira: as ações coletivas no Brasil fracassaram, e por isso vieram os repetitivos, né, opondo uma coisa a outra. E eu sou totalmente contrário a essa ideia, né? Primeiro, as ações coletivas no Brasil são um grande sucesso, são um case mundial. Zanetti, que é especialista no tema, é chamado nos círculos mundiais para expor as peculiaridades do sistema brasileiro, que hoje é paradigma nos países de civil law, né? Todo mundo quer saber como é que o Brasil fez, e isso é um grande sucesso. Agora, por outro lado, a gente viu que há espaços não solucionados pela tutela coletiva por meio de ações coletivas, né? E espaços que às vezes decorrem não de uma inação ou de uma inabilidade dos legitimados, especialmente do Ministério Público,
mas porque outros atores, a jurisprudência, a lei, etc., inclusive com um lobby poderoso de entidades profissionais, criaram obstáculos a que a tutela coletiva fosse mais além do que ela poderia ir. E vejam, os repetitivos eles não têm essas restrições em termos de objeto. Pode ter repetitivo sobre matéria tributária, pode ter repetitivo sobre matéria previdenciária, pode ter repetitivo sobre matéria de vantagem de servidor público. Então, me parece que os repetitivos vêm para se somar às ações coletivas como outras formas de solução de problema de grupos, com outra lógica, às vezes, né? Mas com espaços de comunicação entre eles. Zanetti e Fred Didier têm defendido essa ideia, né? Que hoje a gente tem a tutela de grupos, a tutela coletiva, ela pode ser por meio de ações coletivas, aquele formato tradicional, também pelo sistema de solução de casos repetitivos. Então, me parece que é uma tese que deve ser adotada, a gente deve compreender isso. Por isso que eu quis trazer esse caminho, né? E o CPC ainda trouxe, no artigo 333, algo muito curioso, que era a conversão da ação individual em coletiva. O sujeito está lá pretendendo, ele diz que invoca o direito à saúde, diz que o filho é asmático, ele tem um problema respiratório e pede para o juiz instalar filtros na fábrica de sabão que está do lado da casa dele, no bairro dele, que essa fábrica está gerando um cheiro, uma fumaça e está gerando um problema no seu direito à saúde. Como aquilo pode ter uma repercussão coletiva, se imaginaria que um dos legitimados para ação coletiva, o Ministério Público, por exemplo, poderia chegar lá e pedir para que aquela ação fosse convertida em ação coletiva. Quer dizer, para não resolver para um e deixar sem regulação para todos, haveria uma espécie de desapropriação do direito de ação. Quer dizer, o indivíduo entra na justiça individualmente, depois vem o legitimado e puxa aquilo para absorver aquela ação individual e ampliá-la com o efeito de uma ação coletiva. Esse dispositivo foi vetado pela então presidente da República, a presidente Dilma, e não houve, o veto não foi derrubado. Mas é um tema que continua vindo à baila. Eu acho um absurdo esse dispositivo, acho que foi bem vetado, mas ainda é um tema que é muito caro para muitas pessoas, né? Que mostra um pouco como esse caminho, né, de processo individual e processo coletivo tem sido trilhado. Então, veja que, de alguma maneira, a gente caminhou do processo individual para a coletivização e, de alguma maneira, da coletivização para o processo individual de novo, né, com formas de olhar a solução em bloco a partir ou não do processo individual. Num primeiro momento, a gente rejeitava as técnicas de processo individual, criou algo novo, depois a gente percebeu que a gente precisava de um complemento. Então, voltamos para um olhar para o processo individual para adaptar a solução de grupo. E como é que o novo CPC veio aí nessa ideia, né? O novo CPC traz o que talvez seja um terceiro braço dessa estruturação da tutela coletiva. Além das ações coletivas, tipo ação civil pública, a gente tem os processos repetitivos e a gente tem mecanismos de coordenação que não correspondem ao processo repetitivo, porque eles são feitos em primeira instância, sem suspensão de processos, né? Então, com técnicas um pouco diferentes do processo coletivo, e que são técnicas que também não são coincidentes com aquelas antigas do processo tradicional bipolar, como conexão e continência. Um primeiro exemplo é a da cooperação judiciária no âmbito nacional. A gente sempre estudou a cooperação no âmbito internacional, mas a gente estudava muito pouco a cooperação no âmbito nacional. O estudo da cooperação no processo, ele ficava, historicamente, muito restrito aos estudos sobre a cooperação das partes com o juiz e aos estudos da cooperação das partes entre si, como, por exemplo, por convenções processuais, negócios processuais, a autocomposição das partes como uma forma de resolver não apenas o direito material, como também o direito processual. E muito pouco se estudava a cooperação existente entre juízos. E o Código de Processo Civil veio regular isso nos artigos 67 e 69, que eu acho que são uma grande revolução, porque mudam muito a forma de atuação dos juízes, né? Esse é um ponto, por exemplo, em que jurisdição e administração judiciária se unem. Então, uma atividade jurisdicional e outra que é judicial, mas é de natureza administrativa, se unem. Essas interações elas podem acontecer para práticas de ato num processo ou práticas de ato de natureza administrativa, rotinas das varas, né? Por exemplo, para armazenamento de bens, para realização de leilões, para
divulgação de atos processuais, etc. E aí vem o grande barato dessa interação dos juízes, que sempre aconteceu de maneira primitiva, burocratizada, por meio das cartas, né? Carta precatória é o maior exemplo disso. Ela vem hoje de formas muito mais simplificadas e contemporâneas, como o auxílio direto e os atos conjuntos e concertados, né? E esses atos conjuntos e concertados mudam muito a lógica daquele processo individual referente à competência. Vejam que a gente sempre imaginou que os juízes deveriam atuar solitariamente num processo. Quer dizer, a partir mesmo naqueles casos em que havia competência concorrente, a partir do momento em que um juiz é chamado a atuar e o autor escolhe um dos foros concorrentes, aquele juiz é o único competente para a prática de todos os atos no arco do procedimento. A gente jamais imaginou que juízes poderiam ter funções combinatórias, uma espécie de um arranjo coordenado, em um mesmo processo atuassem vários juízes. E isso é permitido pela prática de atos conjuntos e concertados. Existe um compartilhamento das competências a partir dos artigos 67 e 69. E isso se dá em todas as esferas do judiciário, inclusive naquelas esferas de competência constitucional, que a gente imaginaria que eram de competência absoluta. Então, Justiça do Trabalho e Justiça Federal, Justiça Federal e Justiça Estadual. E, às vezes, a mesma questão está sendo analisada na Justiça Federal, na Justiça Estadual e na Justiça do Trabalho. Existem vários exemplos de ações coletivas em que um colega do Ministério Público do Ministério Público dos Estados ajuiza uma ação olhando uma questão na perspectiva do direito ambiental. E um colega do Ministério Público do Trabalho ajuiza uma ação coletiva olhando a mesma questão na perspectiva do profissional que está trabalhando naquela área. Então, se tem um problema ambiental envolvendo um derramamento de óleo, o Ministério Público do Trabalho vai olhar se os profissionais das empresas envolvidas estão tendo EPIs, estão tendo proteção adequada para a limpeza daquele óleo, etc. E o Ministério Público Estadual, e às vezes o Federal, às vezes todos em concomitância, estão olhando o aspecto ambiental. Então, vejo que às vezes o mesmo problema coletivo tem impacto em várias esferas do judiciário. E antes a gente não pensava nas formas de coordenação entre essas esferas, e hoje isso é permitido. E a partir de cooperação judicial se permite também a centralização de processos repetitivos, que pode ser uma centralização focada em questões fáticas. Porque, veja, Marcelo, Zanetti, todos os colegas que estão nos assistindo, a regulação que foi feita no Código de Processo Civil para os incidentes de casos repetitivos foi uma regulação que limitou esses incidentes a questões de direito comuns. Porque foi uma regulação, lamentavelmente, foi pensada para a realidade da Justiça Federal. Se desconsiderou que a realidade da Justiça Estadual e da Justiça do Trabalho mostra que, muitas vezes, a questão que é comum a milhares de processos é uma questão de natureza fática. Se a fábrica tem um meio ambiente do trabalho insalubre, aquela é uma questão fática que vai ser objeto de perícia, que pode impactar ações de milhares de trabalhadores pedindo adicional de insalubridade. Às vezes, um medicamento é posto no mercado com um defeito e causa acidente de consumo. Então, os colegas do Ministério Público Estadual pretendem uma reparação coletiva, ou às vezes pretendem uma tutela inibitória para fazer cessar a produção daquele medicamento, e, evidentemente, o acidente de consumo é uma questão fática. O medicamento tem ou não tem um defeito na sua produção. E quem é o responsável por esse defeito? É a fábrica que produziu? É o distribuidor? É quem acondicionou na farmácia? Então, são todas questões fáticas que podem ser comuns a muitos processos. E qual é o problema dos repetitivos? Os repetitivos que vieram para complementar a tutela coletiva não resolviam bem esse problema. É um problema que, quando a questão fática fosse comum, ele teria que ser resolvido necessariamente por ação coletiva e não por repetitivo. Porque se você vai fazer uma perícia única para esses processos, você não conseguiria isso por um IRDR, por exemplo, que é limitado à questão de direito. Então, vejam que essa centralização do artigo 69 do Código de Processo Civil, ela pode servir para questões fáticas com muito ganho em termos de custos, na centralização disso. Eu dou um exemplo que aconteceu antes do CPC de 15, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, na Justiça Federal. Houve
uma rachadura no conjunto habitacional, um problema estrutural que gerou rachaduras enormes nesse conjunto habitacional. As pessoas começaram a perceber isso, foram retiradas pela Defesa Civil às pressas, tiveram que estar morando num ginásio esportivo da cidade e ajuizaram milhares de ações, né, para pedir ressarcimento, e às vezes pediam tutela provisória para que fossem custeada uma moradia provisória para elas e para suas famílias, né, enquanto não se resolvia o problema. E aí começaram a pipocar na Justiça Federal diversos problemas para resolver isso aí. E aí o que aconteceu? Os juízes se reuniram no cafezinho e falaram, cara, a gente tem que dar um jeito nisso, porque os custos de produzir perícia nesse conjunto habitacional, em cada processo, vão ser em escala muito grandes. E aí eles fizeram um despacho conjunto, suspenderam todos os processos, disseram que iam fazer uma perícia única, que ia funcionar no processo número tal, e que todos aqueles que se interessassem em formular quesitos e participar dessa perícia deviam se habilitar nesse processo tal, indicando quais as unidades que entendiam que deveriam ser periciadas, aí depois fizeram uma perícia por amostragem, replicaram essa perícia em todos os processos e repartiram os custos. Então, o custo da perícia, que ia ser altíssimo, passou a ser mínimo, porque repartido entre vários processos. Isso era bom, inclusive, para os réus, né? Para os réus, que como a gente não tem ação coletiva passiva, disciplinada no Brasil, ainda é um grande problema para os réus, eles não conseguiriam resolver isso em bloco. E tampouco, se existisse o mecanismo de repetitivos, eles conseguiriam resolver isso, porque, como eu disse, os repetitivos expressamente limitam o seu objeto a questões de direito. Então, vejam a utilidade do artigo 69, né, que permite coletivização para questões fáticas, com um grande ganho de tempo, de duração, custos e energia que se gasta em todas essas perícias, né. Um outro campo que eu acho que vale a pena falar, Isanete, Sérgio Arenhart, Fred Didier, Edilson Vitorelli, outros colegas do Ministério Público também têm tido um papel muito importante em desenvolver esse tema, é o tema dos chamados processos estruturantes, né, que são processos de natureza pública ou privada, onde são processos coletivos, mas são uma espécie de processo coletivo diferente, onde se pretende combater uma situação de fato que é desconforme ao direito por meio de diversas medidas que não poderiam ser resolvidas num formato simplório da tutela condenatória, de uma prestação única dada pelo juiz, olhando para o passado, aplicando uma sanção, entre aspas, a alguém que violou a lei. Isso se verifica muito no controle de políticas públicas, que é uma peculiaridade do sistema brasileiro, em que a gente tem um judiciário único, não tem justiça administrativa, e temos uma possibilidade dos juízes exercerem controle de constitucionalidade difuso, né? Então, essa perspectiva permite que o judiciário brasileiro seja chamado a fazer escolhas quando o executivo não cumpriu sua missão constitucional. E aí, é claro, tem uma série de discussões no direito constitucional, administrativo e tal, sobre a autocontenção e os limites do controle judiciário de políticas públicas. Agora, nós do processo temos verificado que, nesses casos, o processo que se estabelece, que é esse processo chamado estruturante, é um processo com certas características para resolver o problema desses litígios estruturantes que têm uma característica especial. São litígios com alta conflituosidade interna, em que no mesmo grupo, às vezes, tem pessoas que querem uma coisa e querem outra coisa completamente oposta. Então, não dá para a gente imaginar que todo o grupo, toda a classe, toda a coletividade é una, né? Eu lembro um caso aqui no Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro que recebeu uma representação contra a feirinha hippie de Copacabana, que se instala na praia de Copacabana toda noite. E aí se dizia que aquilo ali era muito ruim, porque atraía muito turista e trazia prostituição para o bairro, e que isso trazia também criminosos, queriam bater carteira dos turistas, e, portanto, aquilo tinha que ser removido para uma área segura, para um pavilhão, etc., para que houvesse uma regulação melhor do espaço urbano. E aí veio uma outra representação de uma associação de comerciantes de Copacabana, dizendo, não tira a feirinha dali não, porque justamente porque traz turista, isso movimenta a economia do bairro, é bom porque traz emprego, isso traz melhoria, traz mais iluminação pública, então as pessoas estão na rua, e isso traz mais segurança. Então, vejam, não dá para pensar, muitas vezes, que
a coletividade é um bloco monolítico, né? Então, a gente tem que pensar nesse cenário de multipolaridade que muitas vezes está presente, né, nos problemas contemporâneos. E aí, vários problemas históricos, os colegas vão certamente se identificar com esses que estão aqui na minha apresentação, tem essas características, né? Vagas de creche, vagas de leite de hospital. A gente tem visto isso hoje nos problemas referentes à pandemia de Covid-19. Né? Pessoas individualmente e entidades coletivamente entrando com ações para interferir em políticas do executivo a respeito de questões sanitárias, de saúde pública. As varas de fazenda pública há décadas estão cheias de ações envolvendo concessão de medicamentos, às vezes tratamentos muito caros, né? E muitos estados tiveram problema de instalação de ar-condicionado em trens e ônibus, modificação de praças de pedágio. Eu tive isso no Ministério Público Federal, né? Praças de pedágio que isolavam comunidades e, portanto, transformavam o pedágio para aquelas comunidades, transformava a natureza dele, porque ele deixava de ser tarifa e passava a ser taxa, porque você não tinha uma via alternativa. Então, o Ministério Público Federal, às vezes, quando a concessão era federal, era chamado a atuar nesses casos. E aí tinha uma discussão sobre para onde deveria ser movimentada a praça de pedágio, porque movimentando para um lado ou para o outro, você aumenta ou diminui o número de carros que passam pelo pedágio, e isso tem impacto na tarifa. E aí os concessionários sempre querem aumentar a tarifa. Aliás, ser concessionário de serviço público no Brasil, lamentavelmente, lamentavelmente para os consumidores, né? É uma atividade que talvez seja mais rentável do que banco, porque eu nunca vi tarifa reduzir de preço, né? E os reguladores brasileiros também não têm cumprido o seu papel de verificar todos os interesses em jogo, né? O regulador no Brasil, tirando alguns casos que são reguladores realmente que sancionam e cumprem seu papel, como o CAD, a CVM, muitas vezes regulador no Brasil é advogado de concessionário, né? E aí a gente tem um problema que o Ministério Público é acionado para fazer também essas vezes que poderia ter sido resolvido bem por uma agência reguladora. E também os casos conhecidos, né, de reforma prisional, né, e pedidos, às vezes, de transferência individual. Então, às vezes, a Defensoria Pública, eu mesmo, quando fui defensor público, fazia isso, impetrava habeas corpus para que o indivíduo que estava preso em condições carcerárias inadequadas, segundo a Lei de Execução Penal, fosse transferido de regime. Às vezes, olha, então, beleza, não tem vaga para ele no regime fechado, transfere para o semiaberto, né? Então, às vezes, pedidos individuais e pedidos coletivos formulados para a reforma prisional, que é um problema que o Supremo já reconheceu no Brasil, que é um estado de coisas inconstitucional, né? Então, vejam, esses problemas às vezes se entremeiam, né? E o judiciário tem que gerir esse problema da falta de coordenação entre processos individuais e coletivos. A pesquisa que eu estou desenvolvendo na UERJ, comecei agora em junho, né? E pelos próximos ano e meio, 2 anos, eu, Zanetti e outros colegas vamos estar focando, são formas de coordenação no Judiciário e no Ministério Público, nos atores do sistema de justiça, entre ações individuais e coletivas, focando judicialização de saúde. A gente tem que tocar nessa ferida, utilizar todos esses mecanismos e tentar diagnosticar onde está o problema e propor formas de coordenação para essas questões. E o desastre do Rio Doce, né, o Zanetti, muitos promotores que devem estar nos assistindo aí, atuam nisso, né? Envolveu diversos municípios de 2 estados da federação, Minas Gerais e Espírito Santo, que é uma tragédia mundial, né? Talvez seja o maior acidente ambiental do mundo, e lamentavelmente foi no Brasil, e algo parecido aconteceu 2 anos depois, em Brumadinho, né? Não com a mesma intensidade, né? E a lama avançou lá de onde vocês estão vendo na apresentação de Mariana até o litoral do Espírito Santo. Essa imagem da lama chegando no litoral do Espírito Santo, para mim, é uma imagem muito triste, né? E é por isso que, Zanetti, depois, se você quiser falar um pouco disso também, Zanetti, é importante, colegas estão estudando as formas de estruturação do processo a partir do direito material, né? Pensando nas peculiaridades do direito material para que se organize o processo individual e coletivo, né? A partir dessas ideias, o Zanetti tem pego, com alguns outros colegas, essa ideia do direito processual dos desastres, né? Tentando desenvolver técnicas para a solução dessas questões. E aí eu vou seguindo para o final da minha exposição, Marcelo, propondo aqui aos colegas algumas reflexões. Eu não vou poder desenvolver todas elas, tá? Para coisas que estão na última fronteira do direito processual, que cabem bem
para a gente começar a utilizar na solução desses problemas complexos que têm sido chamados o Ministério Público a resolver, tanto judicialmente quanto extrajudicialmente. Primeiro, pensar na ideia de competência adequada. O STJ já tem 2 ou 3 acórdãos em que ele diz que competência em ação coletiva não é mais um juízo cara crachá, não é um juízo de legalidade estrita. Tem que haver um exame de eficiência. Tem que haver um exame de eficiência. Alquifred Didier e Zanetti, há muitos anos atrás, denominaram de competência adequada. Na tutela coletiva, tem que haver um exame de competência adequada. Não faz sentido, por exemplo, a regra que diz que quando o problema é nacional, transborda os limites de um Estado, que a ação possa ser ajuizada no Distrito Federal. Isso não faz o menor sentido. Por que qualquer ação referente a Brumadinho e Mariana, o desastre do Rio Doce, por exemplo, pode ser ajuizado no Distrito Federal ou em capitais de Estado, outras que não sejam Vitória ou Belo Horizonte? Isso não faz o menor sentido. O que um juiz de Manaus tem a ver com o problema envolvendo o Espírito Santo e Minas Gerais? Então, nós temos que colocar o dedo nessa ferida e muito bem, o STJ resolvendo conflitos de competência. Nesses casos, tem decidido que a competência no processo coletivo tem que passar por um exame de competência adequada. Tem precedente no TRF2 aqui na 2ª região, e eu, na pandemia, tive que ajuizar uma ação, ajuizei uma ação civil pública para impugnar uma dessas nomeações do governo Bolsonaro para o IFAM do Rio de Janeiro, e descobrimos que havia 4 ações populares ajuizadas para impugnar o mesmo fato. O juiz declinou para a primeira que tinha sido ajuizada, que foi no interior do estado do Rio de Janeiro, mas tinha uma outra ajuizada no Distrito Federal. E aí, olha o problema que se cria. Imagina se a primeira que tivesse sido ajuizada tivesse sido essa do Distrito Federal. Quer dizer, para impugnar-se um caso que tem a ver com patrimônio histórico no Rio de Janeiro, é um caso que tem atribuições estaduais, um cargo com atribuições estaduais, você permitiria que uma ação popular vá discutir isso no Distrito Federal. Veja, a gente tem que tocar nessa ferida. É um problema de descoordenação da tutela coletiva que tem que ser resolvido. E eu já aderi até academicamente a essa proposta do Didier e do Zanetti e que o STJ tenha adotado de competência adequada. E eu acrescento um dado aí. Eu acho que a competência na tutela coletiva e a competência em geral, ela pode ser analisada ad actum. Aquele compartilhamento de competências que a gente imaginava que não podia acontecer, que hoje é permitido pelo artigo 67 e 69, ele pode imaginar a gente pensar numa combinação de competências para o juiz, especialmente nesses casos mais complexos. Então, o juiz do interior, que é onde está mais próximo, às vezes, dos lesados, ele poderia realizar uma audiência pública, ou ele poderia fazer oitiva desses lesados, receber os atos postulatórios. Já o juiz da capital, que está mais próximo dos réus, ele poderia servir como o receptório dos documentos. Então, eu acho que a gente pensar nessa combinação de esforços entre juízes, a gente vai estar, ao final do processo, concebendo uma tutela jurisdicional mais eficaz, mais eficiente, mais adequada, que é o que todos nós queremos. Eu acho que também uma coisa que a gente tem que, desse diagnóstico que eu fiz aqui, um problema que a gente vê é um problema de participação. A gente tem que pensar em novas formas de implementação de contraditório na tutela coletiva. E isso pode ser compensado, de alguma maneira, entre a fase judicial e a extrajudicial. Quer dizer, a nossa atuação do MP na fase extrajudicial, ela pode compensar o déficit contraditório e participação na fase judicial. Realização de audiências públicas, inspeções judiciais, a gente tem que sair do gabinete, ir no local, conversar com as pessoas, estabelecer um canal de diálogo dessas pessoas, recebendo sugestões. Isso não precisa ser um périplo ao teu gabinete, não precisa ser feito pessoalmente, pode ser feito por e-mail, pode ser feito por consulta pública na internet. Hoje, tem formas de comunicação da nossa atividade que a gente tem usado mal no Ministério Público. Existem já casos de tutela coletiva, criminais, mais de grande repercussão, em que têm sido feitos na internet hot sites ou websites específicos do caso, com informações atualizadas, com as peças processuais mais relevantes, com um canal do Fale Conosco, dê a sua sugestão, para que a pessoa possa entrar lá e se esclarecer. Tudo isso, eu acho que é muito importante a gente incorporar.
Hoje, na pandemia, a gente tem visto reuniões feitas pelo Zoom com baixo custo, ou a gente poderia colocar isso para uma audiência pública, para que, às vezes, o pescador, coitadinho, não tem que deixar o dia de trabalho dele e não tem que sair lá saculejando, pegar 5 ônibus para chegar na capital, entrar lá no gabinete e participar de uma audiência pública. Me parece também que a gente tem que pensar que a participação no processo contemporâneo não é mais intervenção de terceiros e litisconsórcio, como a gente pensava no século XIX. Existem novas formas de participação, novos sujeitos, novas entidades que podem participar e para ajudar a efetividade da tutela coletiva. Eu vou dar 2 exemplos. Tá? Primeiro, nos repetitivos, às vezes se formam redes de advogados. São articulações de sujeitos que muitas vezes não aparecem no processo, mas que se formam nos bastidores, em comitês e comissões, que se reúnem, traçam estratégias conjuntas, e a gente não estuda esse tema, e com isso não aplica para eles sanções de boa-fé, litigantes de má-fé, não chamamos a eles a terem uma responsabilidade sobre conflitos de interesses, não botamos o dedo na ferida quando essas redes de advogados conduzem negociações coletivas. Quer dizer, como é que a gente garante que esses advogados não estão vendo aspectos próprios quando assinam um termo de ajustamento de conduta com a União ou com o Ministério Público, pensando no que vão receber de comissões naquele resultado e estão velando efetivamente pela tutela de um melhor acordo para os seus clientes constituídos. Né? Então, a gente tem que botar o dedo nessa ferida, olhar para essas articulações, que às vezes são articulações não aparentes, que não aparecem para nós, porque não vão formalmente a um processo judicial, mas elas existem, estão atuando, né? Às vezes desde a fase extraprocessual. Um outro tema que eu tratei muito com o Zanetti, se ele quiser depois ele vai desenvolver aqui com você, eu e ele temos um artigo publicado em coautoria que está disponível nas nossas páginas no academia.edu e na internet, que é sobre as chamadas Claims Resolution Facilities, ou entidades de infraestrutura específica para a solução de processo coletivo. Um problema que todo colega que atua na tutela coletiva percebe é que existe um problema de execução na tutela coletiva. O judiciário é muito ruim para implementar a tutela coletiva. E mesmo naqueles casos em que a lei nos permite formular pedido genérico, com base no artigo 94 do CDC, o que a gente faz é empurrar o problema de lugar. Né? A gente, às vezes, até consegue uma tutela de processo de conhecimento rápida, né? Mas a gente tem um problema de execução, porque depois, para liquidar aquele dano individualmente, às vezes é quase impossível, muita gente não tem informação a respeito daquilo, acha muito caro, não vai contratar advogado, o dano individualmente considerado, às vezes, tem um valor muito baixo, e não há uma efetividade na execução. Então, qual é o nosso êxito? A gente vai ter uma sentença muito bonita, pode emoldurar e botar na parede, mas na prática dos membros do grupo, eles não recebem a sua reparação de maneira adequada. Então, o que se pensou em muitos países, e também no Brasil, é a criação de entidades ou de infraestruturas, que podem ter um formato muito diferente. Né? Pode ser uma empresa, pode ser uma fundação, pode ser um fundo, pode ser uma conta bancária para gerir isso, pode ser um site. Então, assim, a estrutura ela varia muito, só que ela é feita e implementada, às vezes por delegação de atribuições a outros sujeitos, às vezes com criação de um órgão autônomo, novo, né, só para fazer isso. Ela é implementada para fazer o que o judiciário não faz bem, e cria-se uma via alternativa para os indivíduos. Se eles quiserem ir no judiciário, eles têm a via do acesso à justiça aberta a eles. Se eles quiserem ir, bater na porta dessa infraestrutura e procurar uma solução mais rápida, às vezes até renunciando a uma parcela do que teriam a receber, mas sem necessidade de advogado, etc., eles têm como fazê-lo. Né? Isso vinha sendo praticado sem nenhum tipo de estudo e regulação. O maior exemplo no Brasil é a Fundação Renova, né, para resolver os problemas do acidente do Rio Doce, e que foi criada sem participação de nenhum órgão público, sem supervisão do Ministério Público, sem que os seus diretores tivessem uma total independência e autonomia em relação à direção da Samarco, né? E isso fez, inclusive, com que diversos players da tutela coletiva, o Ministério Público dos Estados, o Federal, a Defensoria, pressionassem muito e depois tivessem feito um novo TAC, que é o TAC de governança, para mudar a forma de fiscalização, com criação de comitês, mais participação dos indivíduos e tal. E aonde eu quero chegar? Se a gente não enxerga esses sujeitos como novos sujeitos da tutela coletiva,
nós não os estudamos, não debatemos o seu papel, e com isso acabamos não ocupando o nosso espaço de também procurar interferir no desenho institucional dessas infraestruturas, né? Então, o que eu e Zanetti procuramos fazer nesse artigo é começar um debate sobre o que é preciso fazer para que o Ministério Público tenha um papel também nisso, né? Identificar as causas em que isso seja importante, participar da estruturação e depois saber fiscalizar esses órgãos, né? Então, são novos sujeitos que aparecem que podem servir para resolver problemas de tutela coletiva. Além disso, me parece que eu acho que é relevante a gente pensar em novas técnicas decisórias. A gente não vai resolver os problemas complexos que a gente é chamado a resolver apenas com a utilização de tutela condenatória. Então, a gente tem muitas técnicas decisórias novas. O CPC, no artigo 497, parágrafo único, positivou a tutela inibitória, que era uma coisa que todos aqueles que atuam na área ambiental já devem ter cruzado com um problema parecido, né? Dos juízes e desembargadores formados numa outra geração acharem que a responsabilidade está ligada ao dano e que só era possível uma tutela de urgência quando houvesse perigo de dano. Então, quer dizer, num problema envolvendo um risco ambiental enorme, ou um risco sanitário enorme que a gente está vendo com a pandemia, seria necessário a gente esperar haver perigo de dano, quer dizer, um dano nuclear, ou um dano de uma pandemia ser iminente para que a gente pudesse ter um procedimento para a eliminação de atos ilícitos. E o que a tutela inibitória fez, e o professor Marinoni teve na década de 90 um grande pioneirismo em trazer isso para o Brasil, foi perceber que no direito material, responsabilidade e ilícito, quer dizer, dano e ilícito, são componentes da responsabilidade civil, mas que são coisas separadas, e pode haver uma tutela que seja direcionada para o ilícito, para fazer prevenir o ilícito, para fazer reprimir o ilícito, cessar o ilícito, reparar o ilícito, independentemente do dano, né? E isso era muito difícil para a gente compreender, já era algo que as novas gerações foram escoladas na faculdade, né, a esse respeito, mas ainda havia uma resistência do judiciário. Então, a positivação dessa tutela no artigo 497, parágrafo único, acho que é excelente para que os colegas possam estampar o 497, parágrafo único nas suas petições e dizer, olha, mudou. Na verdade, não mudou nada, mas como está ali no código agora, você dizer que o código agora prevê pode fazer toda a diferença na prática, né? Porque isso acaba mostrando para o juiz que às vezes não está estudando, está atolado de processo e tal, fala, ih, rapaz, vamos parar para ver isso aqui. Aí ele vai lá olhar o código e ver que realmente ali agora tem uma coisa que não havia no código anterior, né? E que é possível prover pensando no ilícito sem que a gente tenha que esperar a emergência de um dano gravíssimo para que haja uma tutela dessa natureza. Sem pensar que a gente deve hoje pensar, eu acho que o Zanetti tem feito um trabalho importante nisso, né? Pensar a estruturação do processo a partir do problema do direito material. A gente vinha conversando aqui a respeito de uma materialização do processo. Muito mais do que pensar em técnicas já postas, que deveriam estar lá estabelecidas na lei, e o legislador deveria adaptar as técnicas, né, para o direito material, aquela lógica da década de 1970 de tutela diferenciada de base legislativa, pensar que o processo comum hoje é maleável, ele é flexível, ele não é mais aquele processo comum, rígido e inflexível do século XIX. A gente tem convenção processual, a gente tem gerenciamento de processo, case management, toda essa flexibilidade formal que o procedimento comum e o procedimento de tutela coletiva por a reboque, né, permitem que a gente olhe o problema no direito material e adapte o processo a essas peculiaridades. Isso é absolutamente revolucionário, fazendo com que as técnicas processuais estejam a serviço do direito material numa pegada de eficiência como a gente nunca viu, né? E isso é absolutamente revolucionário, eu repito, né? Essa possibilidade do processo maleável de hoje se adaptar de maneira quase que mutante, né, casuisticamente, à lógica do direito material. E aqui eu também vou encerrar, já falei mais do que deveria, dizendo que para mim é sempre uma satisfação, Marcelo, todas as vezes que me convidarem, contem comigo, eu acho que esses diálogos também para mim são muito empolgados, tenho certeza que vou sair aqui dessa manhã mais empolgado com o Ministério Público, com a nossa atuação, pensando coisas novas. Deixo aqui os meus contatos também na minha apresentação, e aproveito para fazer também mais uma
uma divulgação da nossa rede de pesquisa, a Procnet, né? Que é uma rede de pesquisa que estou eu, Zanetti, Didier, Sérgio Arenhart, Leonardo Cunha, Pedro Nogueira, Daniel Mitidiero, muita gente boa, produzindo coisa nova, inclusive na área de processo coletivo, com projetos de pesquisa que querem fazer isso, fazer com que as novas fronteiras do estudo cheguem na ponta para o profissional na prática, né? A gente não quer que as ideias, toda ciência tem que ter alta costura e prêt-à-porter, né? Então a gente tem que ter estudos de alto nível, sofisticados, mas a gente não pode esquecer do chão de fábrica, de todos nós, de todos os colegas que às vezes precisam resolver um problema na prática. E dentro dessa lógica que Zanetti muito bem coloca no livro dele, enfim, sobre o Ministério Público Resolutivo, a gente tem que procurar mecanismos para trazer esses instrumentos sofisticados, simplificá-los, às vezes na mensagem e nas formas, né, difundi-los e fazer com que eles cheguem na ponta para resolver os problemas. É isso que importa. E muito do que eu falei aqui, cooperação judiciária, Claims Resolution Facilities, tudo isso se aplica também à nossa atividade no Ministério Público. Por força do artigo 15 do CPC, que faz com que o processo civil do Código se aplique ao processo administrativo, essas técnicas podem se aplicar por analogia também à atividade do Ministério Público. Então, tudo que está no Código de case management, cooperação, etc., pode se aplicar na atividade do Ministério Público na condução dos seus procedimentos administrativos, inquérito civil, procedimento preparatório, etc. Então, são essas as reflexões que eu queria trazer, né? Agradecendo mais uma vez aí a gentileza do convite e a atenção dos colegas. Obrigado. Parabéns. Maravilha. Eu, antes até do Hermes fazer essas considerações, eu gostaria até, Hermes, que você fizesse algumas perguntas que o pessoal fez no YouTube para divulgar um pouco a nossa... Não, eu vou até pelo princípio da duração razoável da palestra e da manutenção do horário do almoço na pandemia, eu vou partir para as perguntas. Eu acho que foi muito rico. Foi muito rico, Cabral, como não podia deixar de ser. Marcelo, quero te lembrar que fui eu que recomendei o Cabral para a escola, hein? Assim eu me cacifo um pouco contigo, né? E foi muito bom, muito rico, uma série de questões aqui importantes que o professor Cabral salientou, né? A necessidade de equilíbrio no processo, nós temos que pensar isso como órgãos do Ministério Público, promotores de justiça, né? Inclusive no aspecto da preservação das posições do réu nas ações coletivas. É muito importante que a gente perceba aí que temos que pensar essas questões adiantadamente antes que nós tenhamos soluções das quais nós não participamos. Acho que essa mensagem do professor Cabral, uma mensagem central para refletir sobre os novos temas se ficarmos acomodados, os problemas que existem vão ser solucionados. Talvez não com a nossa participação. Talvez não no interesse do Ministério Público, da defesa dos direitos que o Ministério Público propõe pela Constituição. Então, brilhante palestra, Cabral, sempre muito bom te ouvir, uma série de indagações aqui, nós vamos continuar conversando sobre esse assunto por longos períodos. Mas eu queria começar com a pergunta da Cristiane Albuquerque de Sá. A Cristiane, ela captou logo no início ali o tema da cooperação e ela falou da cooperação com uma visão que também pode incluir aí a atuação de cooperação entre órgãos do Ministério Público. Diz a seguinte, a Cristiane: já que há uma necessidade de divisão de trabalho na prática do processo coletivo, na sua concepção, seria necessária a edição de ato normativo específico neste tocante? E aí o Cabral é um dos autores, né, a tese dele de livre docência na USP, é um dos autores do melhor, vamos dizer assim, livro de reflexão mais profunda sobre as convenções processuais. E eu queria que nos falasse um pouco, Cabral, sobre essa possibilidade de cooperação entre os ministérios públicos e a regulação dessas cooperações por protocolos institucionais, atos normativos conjuntos entre diversos ministérios públicos, entre o Poder Judiciário e o Ministério Público, entre atores privados. A pergunta é muito boa, né? Na verdade, a gente não precisa de atos regulamentares dos diversos ministérios públicos para atuar. A gente tem dispositivos como o 69 do Código de Processo Civil, que, combinado com o artigo 15, também permite a prática de atos concertados. Então, a colega pode
praticar atos conjuntos, por exemplo, perícias conjuntas com outros colegas de outras comarcas, né, que tenham outras investigações sobre fatos similares, utilizando essa base normativa, artigo 69, combinado com o artigo 15 do CPC. E isso é muito comum até em precatórias administrativas, né? Muitos ministérios públicos fazem isso, né? Muitas vezes a gente faz dentro de um mesmo Ministério Público, e outras vezes entre ministérios públicos, né? A gente pede cooperação dos outros por ofício ou por outros instrumentos. Agora, para atuação conjunta, eu sugeriria que houvesse uma formalização, que não precisa ser muito complexa, em forma de consideranda, né? Você bota lá, considerando o que consta dos procedimentos número tal e tal, considerando o artigo 69 do CPC combinado com o artigo 15, considerando que a providência adequada é a realização de uma inspeção de local, considerando que, em termos de custos, é importante que isso seja realizado de maneira única, com a participação de todos, e não faz sentido que, sei lá, sejam replicadas diversas inspeções sobre o mesmo problema. Aí vem lá a assinatura dos 2 ou 3 ou N promotores envolvidos que praticam aquele ato conjunto, regulando como é que vai ser essa inspeção. Determina-se, 2 pontos, suspenda-se os processos, os inquéritos civis número tal e tal. Determinamos em conjunto que a perícia será realizada em forma única no procedimento número tal. Intimem-se, junte-se cópia desse instrumento em todos os inquéritos civis, e intimem-se os interessados para querendo apresentar seus quesitos e comparecerem no dia tal, a tal lugar, para acompanharem a inspeção de local. E aí isso você faz um despacho conjunto em forma de consideranda que vai ser replicado em todos os procedimentos e vai poder viabilizar essa realização. Se você quiser, você pode utilizar também o artigo 190 do Código de Processo Civil. O artigo 190 permite a convenção sobre o processo. E a convenção sobre o processo, ela pode ser utilizada pelas partes num processo jurisdicional, mas ela também pode ser utilizada pelas partes em processo administrativo. Então, o Ministério Público e os interessados podem convencionar aspectos de realização de uma perícia no inquérito civil. Isso, para a gente, é muito poderoso, porque se a gente chama os interessados para convencionar esses aspectos da perícia num processo civil, eles participam da formação da prova. E depois eles não vão poder dizer, se a gente usar essa prova judicialmente, eles não vão poder dizer que deve ser repetida a perícia, ou que aquela prova que a gente utilizou extrajudicialmente foi unilateral. Então, eu sempre procurei fazer, mesmo antes quando não tinha inquérito civil, eu sempre procurei fazer inspeções com ampla participação, em que eu colocava, inclusive, na ata da inspeção, que o procedimento da inspeção foi acordado entre todos os interessados. Então, assim, nos reuníamos na data tal, em frente à sede da empresa tal, fomos fazer uma inspeção. A princípio, consensualmente definimos que o procedimento ia ser esse. Fulano pediu a palavra e falou isso. Então, você mostra a construção. Teve a presença de um assistente técnico, né? Os assistentes técnicos presentes e contribuindo para o procedimento pericial. Quer dizer, para dizer que ele não foi um espectador de pedra, né? Que ele interferiu na produção daquela prova extrajudicialmente. Isso reduz a complexidade e o contraditório depois, né? Exatamente. Poderia sugerir aí o 493 do CPC, se eu não me engano, que é aquele que permite a dispensa da perícia pelo juiz quando a parte é produzida a prova é produzida pelas partes, né? Exatamente. Poderia até inserir também no termo, né? Então, essa emergência desses acordos, né, em que as partes concordam sobre os rumos do procedimento e como desenhar o procedimento, tem sido feito muito no âmbito do Ministério Público. Eu mesmo tenho inserido vários em termos de ajustamento de conduta nos últimos anos. E, curiosamente, essa previsão, para nós do Ministério Público, é anterior ainda ao CPC, porque a Resolução 118 do Conselho Nacional do Ministério Público, que é aquela que fala sobre autocomposição, inclusive em matéria penal, né, no âmbito do Ministério Público brasileiro, ela traz nos artigos 15 a 17, a resolução é do final de 2014, Resolução 118 do CNMP, ela traz nos artigos 15 a 17 a previsão de convenções processuais, dizendo que elas podem ser incluídas em termos de ajustamento de conduta. Então, hoje, essa é uma possibilidade aberta também para que a gente desenhe essas soluções
a partir desses instrumentos de autocomposição, esses instrumentos convencionais. Então, o que eu sugeriria para a colega, ou ela pode utilizar os atos concertados do artigo 69 do Código de Processo Civil, ou as convenções processuais, e eles se aproximam, né? Só tem uma diferençazinha de forma. Se você quiser botar nos considerando desses atos todos esses artigos juntos, né? Considerando o artigo 190 do CPC, que prevê convenções processuais, considerando os artigos 15 a 17 da Resolução 118 do CNMP, tanto melhor. Né? Quanto reforço mais... de normatividade. Exatamente. Muito bom. Cabral, amanhã eu e o Fred vamos discutir no Instagram os problemas relacionados a atribuições e competência no Ministério Público. Eu sei que essa matéria é uma matéria mais densa, talvez precisasse mais tempo, mas a minha pergunta aqui seria que se tu consegue antever alguns protocolos institucionais para, nos casos de atribuição concorrente, haver uma divisão de trabalho entre os colegas que estão atuando ou um procedimento para resolução de problemas de interpretação, né? Ou de tomada de decisão sobre qual caminho seguir em determinada atuação. Excelente. Eu acho que é possível, sim, né? Hoje a gente tem formas muito contemporâneas de articulação administrativa que a gente poderia pensar em implementar, né? Eu lembro da gente conversar com aquela lei do ano passado que traz uma espécie de um contrato de gestão feito por órgãos públicos, né? Será que esse contrato de gestão não seria um instrumento para o Ministério Público também, enfim, atuar e se coordenar, né? Eu acho que poderia ser. Eu vou ver se eu acho aqui para postar para os colegas o número da lei. Então, assim, eu acho que todos esses instrumentos do Código de Processo Civil, eles podem... aqui, ó, contrato de desempenho, ó, é a Lei 13.934. Vou postar aqui no chat aqui. Depois. Eu posto aqui no 13.934. Então, assim, é um instrumento que eu até falei com o Zanetti, vamos pensar da gente desenvolver alguma coisa, a aplicação desse instrumento que é previsto para a administração pública, em geral, para disciplinar essas articulações administrativas do Ministério Público. Nós somos um órgão administrativo, né? Então, e se vocês forem olhar na lei, ela, em muitos aspectos, ela casa totalmente com a nossa atividade, né? E vejam que essa tentativa de coordenação entre diversas entidades tem sido uma tônica no direito administrativo. No ano passado, houve publicação de uma lei também que veio tentar resolver problemas regulativos de atribuição concorrente dos reguladores. Os reguladores, o CAD e as agências reguladoras, o IBAMA e as agências reguladoras. Tem uma lei editada ano passado que também tenta resolver só isso. Então, esse é um problema atual do direito administrativo, da atividade administrativa brasileira e também da atividade do Ministério Público. Então, eu acho que a gente pode pegar esses instrumentos por empréstimo e aplicar à nossa atividade. Eu não sei até que ponto um procedimento de resolução dessas questões por órgãos superiores seria o instrumento adequado, porque eu acho que ele seguiria uma lógica de concentração ruim para o dinamismo da nossa atividade e, muitas vezes, como a gente está falando de articulação que envolve o Ministério Público da União, o Ministério Público dos Estados, é difícil encontrar, talvez, no nosso sistema, entidades que poderiam resolver bem essa questão. Recentemente veio uma decisão do Supremo dizendo que o CNMP poderia ser essa entidade. Eu acho que aquilo ali, com todo respeito, me pareceu um chute. Eu não consigo enxergar no ordenamento qual é a base normativa para dizer que o CNMP vai resolver conflitos de atribuição entre ministérios públicos. Eu consigo entender... Só se considerar uma questão administrativa do Ministério Público. Puramente administrativa e não funcional, né? E aí com riscos à independência dos colegas e tudo mais. Agora, é um problema ainda de coordenação que aflige muito os agentes econômicos, né? Porque o cara, ele quer, o empresário, se ele está de boa fé, ele quer saber com quem ele vai negociar, né? E uma multiplicidade de colegas em várias instâncias, em vários locais, chamando e pressionando para sanções faz com que haja uma dificuldade muito grande de coordenar. Isso já aconteceu, né? Concretamente, acordos de leniência. Muito. Eu acho que o ponto de inflexão dessa discussão foram certamente os acordos de leniência da Operação Lava Jato, né? Em que as empresas começaram a pagar quantias muito altas
e que queriam pagá-las para resolver o problema. E depois estavam vendo outros players colegitimados, os mesmos fatos pressionando para multas adicionais e prestações adicionais. E aí eu acho que se aplica a mesma lógica da tutela coletiva em geral para o TAC, né? E isso se aplica para nós e para os outros legitimados, né? Então, quando tem um TAC firmado pela administração pública a respeito de uma matéria, o Ministério Público não pode pretender simplesmente ignorar aquele TAC e ajuizar uma ação. Você tem que primeiro procurar anular o TAC, né, para depois postular uma nova regulação para aquele problema. Você pode até acumular isso nas ações, né? Promover a mesma ação. A mesma ação para anular o TAC. Agora, não há como simplesmente desconsiderar o TAC, né? Porque o TAC firmado por qualquer dos colegitimados vincula os demais colegitimados. E parece que é a mesma lógica para o acordo de leniência. Então, se a União, pela CGU, pela AGU, TCU, ou o que quer que seja, não concordou com os acordos de leniência da Lava Jato, que ajuize uma ação anulatória para imputar algum vício naqueles acordos, pode ser de consentimento ou qualquer coisa, para dizer que ele tem que ser anulado. E depois pleiteia uma compensação a maior, sei lá. O que não pode é ela ficar também o compromissário, né, que assina um termo de ajustamento de conduta conosco, por exemplo, eternamente com espada de Damocles na cabeça, porque ele pode ser processado e pressionado por outros agentes da tutela coletiva. Mais uma vez, é uma reflexão estratégica necessária de reforço do devido processo legal, do processo justo, que fortalece a posição do Ministério Público. O senhor Cabral está nos trazendo aqui exatamente isso, né? Nós precisamos ver o contexto geral para entender como reforçar esses instrumentos, né? Sob pena de perda de credibilidade ou de uma solução dada por um terceiro que não tem a participação aí dos colegas, né? Por isso que eu acho que é melhor, Zanetti, melhor do que a gente pensar num conflito de atribuição como locus para resolver esse problema, pensarmos nessas formas consensuais, como esse contrato de desempenho e gestão, né? Eu acho que esse é o caminho, cara. Esse é o caminho. Temos que escrever sobre isso. Temos que escrever sobre isso, né? E também sobre o papel que isso tem, porque quando você tem um ajuizamento das ações, muitas vezes conflitantes, o risco é muito maior, né? Me lembra sempre aquela situação vamos dizer assim, falar assim, entre aspas, né, da esquerda na democracia, né? As pessoas têm posições progressistas, mas não conseguem estar juntos porque têm pequenas divergências. Mas a divergência do outro lado é muito maior, né? Então, eu acho que aqui a gente tem um... E veja que o que você provocou na tua pergunta é muito interessante, estou pensando alto aqui, tá? Que é o seguinte, a gente sempre imaginou que as articulações, por exemplo, na tutela coletiva, seriam aquelas do processo tradicional, né? Aquele artigo 5º, parágrafo 5º da Lei da Ação Civil Pública prevê litisconsórcio entre Ministério Público Estadual e Federal. Ele parte da ideia de que a gente só pode se combinar esforços de uma maneira, que é aquela que está prevista na lei, e judicialmente. Mas hoje os problemas contemporâneos, dentro dessa lógica de um Ministério Público resolutivo, nos chamam a achar outras formas de combinarmos os esforços que não aquela, inclusive dividindo funções ad actum. Então você, eu e outro colega, Marcelo e outro colega, podemos fazer um contrato dessa natureza, uma convenção processual, dizendo, olha, eu vou tratar do viés do problema nessa seara. Zanetti vai tratar nessa perspectiva. Para isso, vamos estabelecer esses canais de comunicação. E podemos construir até consensualmente, se estivermos em esferas diferentes de atribuição, um procedimento para a solução das disputas de atribuição. Né? Com certeza, que eu acho necessário aí disciplinar o procedimento de solução dessas disputas de atribuição para não precisar levar para um terceiro, né? Então, exatamente. Eu acho que tudo isso, né, muito disso a gente já começou a fazer em casos complexos, como o Rio Doce mesmo, a gente tem várias iniciativas dessa ordem. Muito bom. Tem uma outra pergunta, tem várias perguntas aqui, Cabral, eu acho que nós não temos condições de fazer todas, né? Tem perguntas sobre coisa julgada no processo coletivo, que a gente sabe que está num momento delicado, tem perguntas sobre prova, que a gente sabe que está num momento delicado, a questão do custo da prova no processo coletivo. Mas tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, que é sobre o processo estrutural, que ela nos permite fazer uma reflexão que eu acho oportuna, né? Recentemente, o STJ decidiu um caso individual dizendo que ele deveria ser resolvido pelo processo estrutural. Então, e já indicando a aplicação do CPC para o processo estrutural. E o Marcos Aurélio Barros, ele pergunta o seguinte: na gestão de processos estruturais, é preciso estabelecer um regime de transição como prevê a LINDB?
Como fica a estabilidade da decisão no processo estrutural? E antes de passar a bola, eu só queria pensar aqui um elemento que às vezes a doutrina não percebe, né, Cabral? Não é porque eu tenho processo estrutural que eu vou deixar de tutelar, com tutela de urgência, os ilícitos concretos que estão sendo praticados. Tá? O processo estrutural não pode ser uma desculpa para nós politizarmos, vamos dizer assim, a solução dos conflitos e não solucionarmos, né? Passarmos para uma segunda esfera. Aquilo que são fatos concretos devem ser solucionados por tutela de urgência, como é natural de se resolver qualquer problema dessa espécie. A pergunta é muito boa, porque ela fala em estabilidade e percebe que, muitas vezes, no processo estrutural, ele vai ter estabilidade diferente da coisa julgada, né? Zanetti, Sérgio Arenhardt têm desenvolvido muitos estudos sobre processo estrutural, falam que, às vezes, o processo estrutural, uma das características desse processo estrutural, como eu falei, é menos rigidez, né, no campo das preclusões. Então, não quer dizer que você proferir uma decisão que ela seja imutável, irrevogável, inalterável. Então, é da lógica, muitas vezes, do processo estrutural que se profira uma decisão núcleo, estabelecendo diretrizes, e essa decisão núcleo vai sendo concretizada com base em outras decisões posteriores, não decisões que o Sérgio Arenhardt chama de decisões em cascata. E nessas decisões, às vezes com base no experimentalismo, o juízo e os atores da tutela coletiva vão testando soluções. E se essas soluções não vão se mostrando adequadas, é possível modificá-las. Então, não há uma preclusão muito rígida e se permite voltar a etapas anteriores. A LINDB, o colega percebeu bem, que ela traz no artigo 23 a possibilidade de estabelecimento de um regime de transição. Mas esse regime de transição ele tem a ver com quebra de estabilidade. Então, toda vez que você vai superar a estabilidade de uma decisão, por exemplo, romper uma preclusão, você pode fazer uma ponte de estabilidade, criando regras transicionais que vão mediar a passagem de um regulamento para outro. Então, se o juízo adotou uma medida X para combate ao Covid-19 e, aos poucos, essa medida vai se mostrando ineficaz e, portanto, você vai mudar, para não mudar de forma abrupta, você pode estabelecer um regime transicional com regras de transição, uma passagem de uma medida para outra. A regra de transição mais famosa, por assim dizer, no Brasil, é a modulação de efeitos, né? Dizer que a decisão vai produzir seus efeitos a partir da data tal. Só que o tema é muito maior do que apenas a modulação de efeitos, né? E o que a LINDB fez foi chamar a atenção para esse tema das regras de transição. Eu estou até para publicar um estudo sobre esse artigo 23, e eu acho que ele se aplica totalmente não ao processo estrutural, mas não apenas ao processo estrutural, aos processos coletivos em geral e aos processos individuais também. Então, não é porque a estabilidade no processo estrutural é menor que a gente vai aplicar a LINDB, não é por isso. A LINDB pode ser aplicada no processo estrutural, com regras de transição, mas qualquer superação de estabilidade, uma ação rescisória num processo entre dois agentes privados, é possível aplicar também regra de transição do artigo 23 da LINDB. Excelente. Eu coloquei no chat aqui do YouTube o link. Eu não sei, na verdade, se os chats de YouTube funcionam com links. Estou fazendo essa tentativa agora. Eu coloquei a tua tese sobre coisas e preclusões dinâmicas, que mostra esse teu pensamento sobre essas estabilidades dinâmicas que nós temos hoje, né? Essa ideia de que há uma ruptura com uma preclusão rígida que não atende à finalidade para a qual ela foi estabelecida, né? Mais do que tudo, a finalidade de tutela dos direitos. Doutor Marcelo André, eu acho que nós podemos continuar aqui com as perguntas, mas já estamos aqui 12:10, eu não sei se... Se não for inconveniente para você e para o Antônio, claro que pode. Antônio, o que acha? Mais uma? Vamos lá. Mais uma. Então, tem muitas aqui perguntas interessantes, mas tem uma aqui que pesca um tema que é muito Zanetti, particular. Posso só complementar, porque você falou realmente um processo estrutural, ele não exime o juiz de decidir o conflito, né? E eu coloquei na minha apresentação algo que pelo tempo acabou não dando para eu desenvolver, que é dos chamados open remedies. É uma ideia que eu tenho desenvolvido há alguns anos, que é uma técnica que o judiciário utiliza, é um avanço da tutela declaratória, né? Para que o judiciário possa declarar a desconformidade de uma prática com o direito, dizendo, isso aqui é desconforme ao direito, né? Isso aqui está errado, né?
mas o judiciário não condena uma prestação específica. Ele remete a solução para uma outra sede. Então, isso é algo que existe no nosso sistema no mandado de injunção, né? O teu tema, o mandado de injunção, que é aquele pelo qual existe um reconhecimento do déficit de normatização e uma remessa, uma exortação ao legislador ou ao administrador, a quem deva implementar aquela normatização, para que ele faça em tanto tempo. Se ele não fizer, aí subsidiariamente a regulação do juiz vai suprir, vai incidir, sempre baseada naquela lógica do direito administrativo de primado da lei, né? Então, quer dizer, a regulação judicial ela é precária, ela só subsiste até o momento que vem a interposição legislativa. Essa técnica, se a gente compreender que isso pode ser utilizado jurisdicionalmente a partir da tutela declaratória, ela pode ser muito útil para diversos problemas de processo estrutural. Muito, né? Realmente. Em que muitas vezes o juiz profere uma decisão que é simbólica, tem repercussão na imprensa, etc., mas ele diz assim, não sou eu que vou me substituir ao agente de saúde, ao ministro da saúde, ao secretário de saúde para definir isso. Eu vou dar um prazo de 5 dias. Se vocês não definirem, aí eu vou definir. Então vejam que é uma forma contemporânea da gente atuar essa complexidade, fazendo sem que o judiciário se exima do seu papel, mas também sem pensar que o judiciário é a melhor sede para resolver tudo. Né? E nós, Ministério Público, acho que podemos explorar um pouco mais isso. Né? Excelente. Inclusive porque ela permite essa regulação precária, e a regulação precária, uma vez colocada em movimento, ela estimula a regulação definitiva. Exatamente, então, porque ela já é uma primeira formulação, né? Ela é uma primeira formulação que depois vai sendo apurada, e às vezes até se parte daquele texto do juiz para desenvolver a regulação administrativa. Ó, nós estávamos com 150 assistentes aqui no YouTube, agora já deu uma baixadinha aqui para 92, mas nós estamos com um público realmente muito interessado em te ouvir, Cabral. Vou te fazer uma última pergunta, tem uma sobre publicidade, se tu quiser falar um pouco sobre isso, é realmente uma falha. Em um tempo com tanta facilidade de acesso à internet, a gente não tem um cadastro eficiente de ações coletivas e RDRs e incidentes de assunção de competência. Tem até a previsão normativa disso, mas isso não funciona direito. Tem essa pergunta. E tem uma pergunta do Gustavo Lago sobre o tema da legitimidade ad actum, né? Se ela poderia ser utilizada nos processos estruturais no que concerne a fixação e modificação de competência, né? Eu acho que é um tema que tu gosta muito e, enfim, a decisão ad actum, né? As duas perguntas são boas, né? O problema da publicidade no sistema de repetitivos é fundamental, né? Porque o sistema de casos repetitivos, tal como desenhado no código, ele é transversal pelas instâncias. Então, um IRDR vai ser inadmissível no TJ se houver um repetitivo no STJ sobre a mesma matéria. Então, como é que você vai saber? Como é que o TJ vai saber ou analisar a admissibilidade de um repetitivo se existe um outro sobre o mesmo tema? Isso tem que estar indexado no banco do CNJ. Né? Então, vejam que essa comunicação entre o sistema de casos repetitivos nos tribunais superiores com os tribunais regionais e locais é algo fundamental para que o sistema se estruture. E se os cadastros ainda são ineficientes, eles estão mal indexados e eles não conseguem destacar precisamente qual a questão comum que está sendo analisada no repetitivo, a gente cria um problema de coordenação. É mais um problema de coordenação que a gente não tem conseguido enfrentar, apesar do altíssimo nível de informatização do judiciário brasileiro, que tem níveis de informatização. Então é difícil de compreender. 78%. Como 5 anos depois do CPC, e notem que esses incidentes, praticamente todos, já têm que estar virtualizados, né, porque não são antigos, foram criados agora no CPC. Né, como é que a gente não consegue ter um diagnóstico preciso disso à luz dos dados dos sistemas eletrônicos? Em relação à pergunta de legitimidade ad actum, o colega percebeu, tem um texto que está também lá no academia.edu de 2008 sobre esse tema. É um tema que eu venho estudando há algum tempo, eu acho que é uma premissa bem poderosa, que foi a partir daí que eu desenvolvi a ideia de competência ad actum. E o colega percebeu esse problema. Na verdade, muitos problemas de competência na tutela coletiva vêm por conta de uma falta de discussão sobre a legitimidade coletiva. E se a legitimidade não poderia também ser repartida e considerada ad actum. Porque, vejam, o problema da ação popular, por exemplo. O que define a ação popular é a capacidade eleitoral ativa.
um sujeito ser eleitor. Agora, a partir daí não se desenvolveu mais nada. Então, vejam, eu sou eleitor na cidade do Rio de Janeiro. Agora, eu sou eleitor em diferentes níveis. Então, eu sou eleitor na cidade do Rio de Janeiro em nível municipal, sou eleitor no estado do Rio de Janeiro em nível estadual e sou eleitor no Rio de Janeiro em nível federal, o que me faz poder votar nos deputados federais que vão ser do Rio de Janeiro. Então, a minha capacidade eleitoral ela não é uniforme e linear em todos os aspectos da vida pública brasileira. Então, o que me permite, como cidadão no Rio de Janeiro, pelo tão só fato de eu ser eleitor, impugnar um ato da Prefeitura de Goiânia ou de Goiás Velho? Eu não tenho nada a ver com a vida política desse local. E a relação com a capacidade eleitoral ativa deveria nos mostrar isso, que é o problema lá da ação popular no Distrito Federal para impugnar um ato de nomeação de alguém para um cargo no estado do Rio de Janeiro. Né? Por que se compreendeu a legitimidade do autor popular de forma tão ampla? Quer dizer, eu até imagino que qualquer pessoa, em qualquer comarca do Brasil, possa impugnar um ato supostamente legal de interesse nacional, ou do presidente da República, porque todos votam em eleição majoritária em nível federal da mesma forma. Agora, para impugnar atos estaduais, decretos dos governadores sobre a pandemia, por que alguém no estado de São Paulo vai impugnar o decreto do governador do Espírito Santo por uma ação popular? Então, veja, o colega... Muitas vezes até por colusão, né? Talvez veiculando uma pretensão do próprio estado de origem, né? Porque às vezes os atos são... Muitas vezes a gente vê que a ação popular vira atuação de político, né? É ajuizar por vereador, deputado, etc. Né? Então, assim, realmente, então, às vezes é um problema que ele está atuando ali quase como um testa de ferro de outros interesses, né? Então, será que a gente não deveria botar também o dedo nessa ferida da legitimidade na tutela coletiva, pensada ad actum, pensada de maneira mais eficiente? Eu acho que é um dos caminhos para resolver esse problema. Mas eu acho que é mais fácil, pelas previsões do Código, a gente comer pelas beiradas e vir pelo lado da competência, né? Justamente pelo 67 e pelo 69, mostrando que essa coordenação que hoje é baseada em eficiência da competência, né, vai permitir esse controle melhor sobre a repartição de funções. Mas o colega percebeu muito bem o problema, porque se a gente tivesse uma análise anterior da legitimidade, talvez a gente conseguisse até evitar a propositura dessas ações de maneira descoordenada, né? E aí o controle em concreto da legitimação, que eu e o professor Fred já defendemos já há algum tempo, né? Muito bem, professor Cabral, eu passo a palavra para o Marcelo. Queria dizer novamente da nossa alegria de te ouvir. Eu ganhei esse presente do Marcelo hoje, né, de ser debatedor aqui, poder estar presente aqui, ter essa oportunidade de aprofundar esses temas e te rever, o que para mim é uma grande alegria. Muito obrigado. Marcelo? Eu que agradeço, Hermes. Não poderia ser outro nosso professor aqui da escola de processo civil, um prazer tê-lo aqui. Inclusive, o Hermes ele vai entrar agora no segundo semestre também com uma exposição aqui, nós já combinamos, e foi um prazer recebê-lo aqui, o Antônio Cabral, assim, foi excepcional, a gente vê pelos comentários, infelizmente não dá para a gente fazer, né, Hermes, todas as perguntas, mas o Hermes fez um apanhado geral das dúvidas, é muito importante isso. Eu parabenizo e acho também, fazendo aqui a minha colocação, acho que nós estamos, o Ministério Público está numa fase que precisa enxergar também seu desenho institucional, né, o seu modo de atuação, e foi muito importante o que vocês estão fazendo, em termos de pesquisa, mas pesquisa empírica, né, para a gente não ficar com esse achismo e... A administração assume o poder, que a gente vê em muitos casos, assume uma nova administração, aí um novo modelo, às vezes, de atuação, e aquilo reflete numa vontade, num subjetivismo, sem estar muito amparado, né, em dados empíricos como modelo de atuação. Então, quando a gente vê isso, né, um Ministério Público preparado, né, com evidências que vão impactar no modelo de atuação, isso é muito importante. Então, esses estudos que estão sendo feitos por promotores que estão muito ligados na academia, isso é muito importante, né, para se repensar um desenho institucional, um modelo de atuação do Ministério Público, eu já venho falando isso há um tempo. Então, isso é muito importante. Então, essas pesquisas que estão sendo feitas, e a gente tem que se pensar, que eu quero até falar com vocês, os dois, de uma frente que eu tenho,
que foi falado aqui, nós temos um vínculo no que eu já estou estudando sobre a teoria dos stakeholders, mas voltado no lado do compliance. Até quero entrar no assunto com vocês dois. Então, é muito interessante isso. E eu acho que é um caminho que nós vamos crescer muito no Ministério Público, né? Ainda tende a crescer muito no Ministério Público. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo o que hoje aqui foi falado, essa preocupação também muito científica de se aprofundar no tema. Então, eu agradeço aqui o professor Cabral, o colega, e eu acho que eu só tenho a agradecer a esse momento que nos concedeu aqui para a Escola Superior de Goiás, com o apoio da Escola Nacional. Nós tivemos o apoio institucional da Escola Nacional, Hermes, neste evento, e eu espero que mais vezes a gente possa voltar aqui e continuar o nosso debate. Agradecimento ao Hermes Zanetti, agradeço ao Antônio Cabral, o nosso público que nos assistiu, e eu encerro essa transmissão e espero revê-los num próximo encontro. Um abraço a todos.